pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos aqui para o nosso segundo encontro aqui no Saberes em Casa. Vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre vírus, em especial sobre esse inimigo invisível que nós estamos enfrentando, o coronavírus, Covid-19, né? Como a gente conhece. Então, primeiro, a ideia é a gente entender o que é um vírus. Você sabe o que é um vírus? Bom, os vírus são seres muito pequenos que nós só conseguimos enxergar através de um microscópio. E vocês sabem o que é um microscópio? Pois é, ó, vejam aqui essa imagem, né? Esse instrumento aqui, na imagem é um microscópio. O microscópio, ele possui lentes muito potentes e aumenta inúmeras vezes o tamanho de alguma coisa, de uma imagem, né, de um micro-organismo, permitindo que enxerguemos o que os nossos olhos não conseguem enxergar a olho nu, né, ou sem a ajuda de algum instrumento ou aparelho. E como a gente não consegue enxergar, a gente acaba, às vezes, não tendo ideia de quanto um vírus pode ser perigoso. E por serem tão pequenininhos, eles conseguem invadir as células do nosso corpo. E vocês sabem o que a palavra vírus significa? Ela vem do idioma latim, que significa veneno. Por isso, ao invadirem o nosso corpo, os vírus podem provocar várias doenças. Acredito que muitos de vocês já devem ter tido ou tiveram alguém próximo da família ou algum conhecido, amiga, com doenças como, por exemplo, a gripe, a catapora ou varicela, cachumba, dengue, febre amarela, hepatite, rubéola, sarampo, entre outras doenças. Todas essas doenças que eu falei aqui, que eu citei, são causadas por vírus e cada uma ataca o nosso corpo de uma maneira diferente. Pode atacar de uma maneira. Sobre o coronavírus, né, o Covid-19, que é o que a gente está enfrentando hoje, como todos os vírus, ele invade as nossas células e cada pessoa reage de uma maneira. Como a gente falou no encontro anterior, algumas apresentam sintomas leves, outras sintomas muito graves e algumas não apresentam nenhum sintoma. O coronavírus, ele tem esse nome, essa é uma curiosidade, acho que vocês podem ter ouvido falar, porque quando ele é visto pelo microscópio, ele tem o formato de uma coroa. E ele foi descoberto em dezembro de 2019 e os primeiros casos ocorreram em uma cidade da China, chamada Wuhan. A principal maneira pela qual a doença se espalha é através de gotículas respiratórias que são expelidas por alguém contaminado que está tossindo ou espirrando ou que apresentam também outros sintomas, né, como febre e cansaço. Muitas pessoas com Covid-19, como eu acabei de falar, então elas experimentam apenas sintomas leves, particularmente nos estágios iniciais da doença. Mas é possível pegar a Covid-19 de alguém que tenha uma tosse leve ou que não se sinta doente. Por isso que a gente sempre fala que todo cuidado é pouco. Então lembre-se de todos aqueles protocolos que a gente falou, né, no programa passado e que a gente tem conversado bastante, você tem visto na TV, a gente tem visto muitas pessoas falar e que sempre tem que ser lembrado. Então fale com as pessoas ao seu redor, com a sua família sobre esses protocolos, são muito importantes. Bom, agora a gente vai pensar um pouquinho sobre o que a gente tem conversado até aqui, que a Covid-19, o coronavírus, a pandemia, vamos tentar trazer de uma maneira diferente. Eu vou fazer isso, né? Vou começar a fazer isso falando para vocês um pequeno trecho de um cordel. É o cordel do coronavírus, é do Tião Simpatia. E esse cordel, ele é mais ou menos assim. Como um rastilho de pólvora, a Covid-19 espalha-se pelo mundo e o pânico promove. Mas tem gente que faz hora, ironiza e ignora esse perigo iminente. Prevenção é o remédio, ainda que cause tédio, ficar em casa é prudente. Mas quando ficar em casa não for uma opção, o jeito é entregar a Deus e pedir sua proteção. Nem preciso repetir quais os métodos a seguir, pois sei que você já sabe. Que Deus abençoe o seu dia e que essa pandemia passe logo, logo acabe. E aí, gostaram do trecho do cordel que eu li? Bem legal, né? Bom, agora uma pergunta para vocês. Vocês perceberam que os artistas, vocês percebem ou perceberam que os artistas, quer dizer, os poetas, os musicistas, conseguem transformar tudo em arte? Aqui, o Tião Simpatia trouxe o assunto que é tão polêmico e complicado, né? Que a gente está lidando aí diariamente, em forma de cordel.
Isso não é demais? Então, eu trouxe para vocês, na verdade, um pequeno trecho, uma parte desse cordel, mas vocês podem ouvi-lo completo acessando esse link aqui embaixo. Só acessar, vocês vão conseguir ver o cordel inteiro, bem legal. Agora a gente vai juntas, entender o que algumas palavras desse trecho do cordel que eu apresentei para vocês querem dizer. É tipo uma brincadeira, topam? Então vamos lá, rastilho de pólvora. O que será que isso significa? Significa que é alguma coisa veloz ou alguma coisa lenta? Quem falou que é veloz, acertou, é rastilho de pólvora, rápido, veloz, muito bem. E a palavra pânico? Será que ela quer dizer o quê? Medo ou alegria? A palavra pânico quer dizer medo, né? Muito medo, é claro. Se tem pânico de alguma coisa, é muito medo. E a expressão faz hora? Quem lembra de ter ouvido falar? Ela é uma expressão que a gente acaba ouvindo muito, ou já ouviu muito, né? Quantas vezes a gente já não ouviu uma mãe ou pai falar: para de fazer hora, menino? Fazer hora quer dizer o quê? Para de enrolar, para de perder tempo, né? E ironiza? O que será que significa essa palavra ironizar? Vem da palavra ironizar, da palavra ironia. Significa zombar, caçoar de alguém, né? Tirar um sarro. E a palavra ignora, que vem da palavra ignorar, o que ela significa? Será que é dar a atenção ou não dar a atenção? O que vocês acham? Ó. Não dar atenção, não é verdade? Ignorar, deixar pra lá. E uma outra palavra, prevenção, que vem de prevenir. Essa daí vocês têm que saber. A gente tem falado tanto, né? A palavra tão atual, tão comum nos dias de hoje, né? Quer dizer o quê? Evitar, se precaver. A gente precisa se prevenir da Covid-19, é o que a gente tem falado bastante. Outra palavra, tédio. O que é tédio? Tédio será que é monotonia, desprazer ou é alegria, agitação? O que vocês acham? Acertou. Quem respondeu que é monotonia, desprazer, aquele tédio. Não tem nada pra fazer. E outra palavrinha, prudente. O que será que é uma pessoa prudente? Será que é uma pessoa desavisada ou uma pessoa cautelosa? Prudente é ser cauteloso, cuidadoso, não é? Bom, pessoal, só uma brincadeira. Mas assim como o cordel, né, do coronavírus, que foi o que eu li para vocês têm visto notícias e reportagens que falam a respeito do Covid-19. Bom, a maior parte do que a gente ouve falar sobre o tema Covid-19, pandemia e vírus é através desses noticiários, dessas reportagens. Mas como eu mostrei, a gente pode ler e saber sobre esse assunto de outras maneiras, né? Nós podemos até fazer a leitura de algumas imagens para ter informações sobre esse assunto e sobre outros assuntos também, né? Mas como nós estamos falando sobre o vírus, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode ler por meio de imagens também. Como que eu vou fazer isso? Eu vou mostrar algumas imagens, algumas figuras, e juntos e juntas nós vamos ver o que essa imagem quer dizer. Vocês se lembram que a gente falou bastante dos protocolos de prevenção? No programa passado, nesse. Então, essas imagens que eu vou mostrar para vocês, elas são de um informativo que fica aqui na prefeitura mesmo de Guarulhos e que fala sobre os protocolos de prevenção contra a Covid-19, só que elas utilizam imagens e também as letras. Além das letras e das frases, utilizam as imagens. Vamos começar? Olha essa primeira imagem, observem essa primeira imagem. O que é que vocês estão vendo? O que ela diz para vocês? Elas trazem qual informação para vocês? A imagem é uma pessoa que está usando uma máscara, não é verdade? Pois é, essa imagem ela informa que é obrigatório o uso da máscara naquele local, né? Naquele ambiente. Segunda imagem, dá uma olhadinha nessa imagem. Tenta entender o que ela está querendo dizer. Faz a leitura dessa imagem. Essa imagem são mãos com sabão, né? Ensaboadas. O que será que ela está querendo dizer? Está querendo dizer que nós devemos lavar as mãos de maneira correta. E sempre, né? Manter a mão limpa. Terceira imagem. O que vocês estão vendo? Vamos para essa próxima imagem aí. Essa outra imagem está querendo dizer o quê? Tentem fazer a leitura dela também. O que é essa imagem? É uma pessoa protegendo a boca e o nariz com o antebraço, que é exatamente mais um protocolo, né? Quando for espirrar e tossir,
proteger o nariz e a boca com o antebraço. Essa é uma outra imagem, olha essa. O que será que essa outra imagem tá querendo informar ou falar pra gente aí dizer? São duas pessoas e uma régua, né? Entre elas. Quer dizer que a gente tem que manter a distância de 1,5 m, né? Mas manter a distância. Vamos para a última imagem? Essa é a última imagem. O que vocês acham dela? O que vocês acham que essa imagem quer dizer? Essa é a imagem de recipientes, né, de álcool gel. Então, que tá falando para fazer o uso do álcool gel, para higienizar a mão e entre outras coisas. Vocês viram como que a gente consegue fazer leitura de imagem também? Bem legal, né? Então eu vou propor para vocês uma atividade aí pra gente fazer um treino. Como eu tinha falado para vocês bem no começo, né? Agora há pouco nós ouvimos muito falar sobre Covid, né? Só que a gente ouve muito através dessas reportagens e noticiários que eu falei, não é verdade? Então a proposta de atividade de hoje é que vocês façam uma pesquisa de outras maneiras diferentes que falem desse assunto, que a gente tem ouvido e falado tanto. Assim como o cordel que eu mostrei para vocês e as imagens que eu trouxe agora há pouquinho, né? Então, o que eu vou propor? Pesquisem e procurem nos locais onde vocês passam, por exemplo, quando realmente precisam sair de casa, no trabalho, ou no supermercado, ou na farmácia, né? Nesses locais, ou até mesmo nas redes sociais, um poema, música, que outros meios estão sendo utilizados para falar sobre esse assunto? Façam um registro através de fotos, textos, né? E compartilhem. Vocês podem compartilhar o que vocês pesquisaram e encontraram com o professor e a professora da escola e podem compartilhar também com a gente nas suas redes sociais, compartilha com a gente utilizando a hashtag Saberes em Casa, que aí a gente consegue visualizar e é aquilo que vocês pesquisaram e encontraram a respeito desse assunto de hoje, que são essas diferentes maneiras da gente obter informação, né? Bom, por hoje é isso. Encontro vocês no próximo programa. Não se esqueçam, cuidem-se. Tchau, tchau!